Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar da partida entre Botafogo e Palmeiras no Newton Santos. Botafogo venceu por 2-1, mas está tudo em aberto para a partida de volta. Quarta-feira que vem será no Allianz Parque e o Palmeiras vai estar diante da sua torcida, que vai fazer uma grande festa. Palmeiras precisa vencer por 2 gols de diferença para passar. Um gol leva a decisão para os pênaltis. Antes de soltar aí o debate, onde estarei deixando os créditos e direitos autorais no link na descrição, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Também estarei deixando na descrição do vídeo o meu Instagram. Me segue lá. Vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. É simplesmente inadmissível que um time com 3 zagueiros tome tantas bolas nas costas como o Palmeiras tomou, especialmente no primeiro tempo do jogo desta quarta-feira com o Botafogo. E o Botafogo, que não tinha nada com isso, aproveitou muito bem quando teve essas chances. Chama atenção, além das bolas enfiadas, o fato de o Palmeiras ter dado muita liberdade para que o Botafogo lançasse essas bolas. Tanto o Aníbal quanto o Rafael Veiga olharam enquanto o Botafogo fazia lançamentos. O primeiro deles achou o Luiz Henrique nas costas do Murilo e conseguiu fazer 1-0. O Palmeiras estava praticamente um deserto de ideias, muita bola lançada direta, muita bola longa. O John muitas vezes saía até como um terceiro zagueiro do Botafogo, como um líbero, para poder cortar esses lançamentos diretos. Eis que, em uma bobeada do goleiro do Botafogo, o Rony disputou, a bola sobrou, o Palmeiras conseguiu construir uma jogada, o Maurício chutou e empatou. O Palmeiras parecia começar a tentar se acalmar no jogo, porque o Botafogo começou melhor, aproveitando os espaços. E aí o Botafogo fez de novo, 2-1 de novo, com o lançamento nas costas da zaga do Palmeiras. Para um time com 3 zagueiros, esse tipo de coisa não pode acontecer. O facão foi feito muito fácil pelo Igor Jesus, e o Botafogo saiu na frente. No primeiro tempo, a marcação do Palmeiras em cima do Luiz Henrique estava praticamente nas costas do Murilo. E foi uma calamidade. Luiz Henrique ganhou quase tudo e levava sempre muito perigo em todas as arrancadas que teve. Não dá para entender a opção do Abel Ferreira de colocar o Murilo para perseguir o Luiz Henrique. No segundo tempo, o Luiz Henrique passou a ser marcado mais de perto por Vanderlan. E claro, ele também perdeu um pouco do fôlego e o Botafogo deu uma queda de desempenho. Quando o Arthur Jorge tira o Savarino, o Botafogo praticamente desistiu do jogo. O Palmeiras então começa a querer gostar da partida, colocou o Felipe Anderson, que não jogou nada bem, colocou Estevão, esse sim, conseguiu criar, conseguiu atrapalhar a zaga do Botafogo, ia para cima, trouxe preocupação para a zaga do time carioca. Não foi o suficiente, mas mostrou que é um suspiro de criatividade nesse Palmeiras que foi muito mal ofensivamente. A verdade é que o Palmeiras está com alguns jogadores-chave em péssimo momento. Rafael Veiga não foi muito bem. Gustavo Gomes foi mais ou menos. Murilo foi mal. O Palmeiras precisa melhorar para que na quarta-feira consiga jogar bem mais do que jogou hoje para poder virar. O Botafogo joga na sua. Tem o resultado de 1-0 e vai poder explorar a velocidade de Luiz Henrique, até mesmo de Savarino. O Almada é um jogador que sabe criar. Então o jogo está aberto, mas o Botafogo consegue essa ligeira vantagem. Para o palmeirense imaginar uma virada no Allianz Parque, o Abel Ferreira vai ter que fazer seu time jogar muito mais e esses erros precisam ser corrigidos muito rapidamente. Oficial, Botafogo e Palmeiras se especializaram em grandes jogos. Esse 2-1, oitavas de final, Libertadores, partida de ida, foi muito bacana. O Luiz Henrique fez 1-0, o Maurício empatou 1-1 e o Igor Jesus 2-1 para o Botafogo. Do lado do Botafogo, jogando muito bem, conseguiu um bom resultado, longe de garantir vaga, vantagem absurda, não. Chegar com um gol, digamos, era o mínimo que poderíamos esperar do Botafogo, mas as coisas nem sempre saem como combinado, né? Como esperado. Então, o time podia ter empatado, perdido, sair com uma vitória contra o Palmeiras em qualquer circunstância
tá ótimo. E o Palmeiras se comportou melhor do que foi o jogo da ida contra o Flamengo na Copa do Brasil. Melhor não, muito melhor, porque aquele jogo foi muito ruim. O de hoje foi um jogo de ótimos momentos das duas equipes. Parte final, os últimos 15, 20 minutos, esperava que o jogo crescesse ainda mais, não aconteceu. Mas o miolo da partida, e especialmente no primeiro tempo, um jogaço. Muitos jogadores se destacaram. Eu sou muito fã do Luiz Henrique. Eu acho o Luiz Henrique um jogadoraço, que foi decisivo de novo. Parar um homem embalado é treta. O que vocês acharam desse jogo? O que esperam para a volta? 2-1 Botafogo. Repito, para mim um jogaço. Muito bem, gente, termina o jogo, o Palmeiras perde por Botafogo no Newton Santos, placar de 2-1. Num esquema de jogo do Palmeiras que eu não gostei muito hoje, né? O Veiga ficou muito atrás para armar esse time, para ajudar na marcação também, isso arrebenta com o Veiga. Ele perde o poder ou a qualidade maior que ele tem, que é de enfiar os caras na cara do gol. O Palmeiras pode ter um cara que faz gols, que o Flávio Lopes faz gols, a gente sabe disso, mas muito mal hoje. No início do jogo, uma bola que sobrou para ele foi sair em velocidade, tropeçou na bola e perdeu o que seria o contragolpe, que poderia também ser o primeiro gol do time do Palmeiras. Aí o Rony pega uma bola, vai para cima, o Rony mal também no jogo hoje, vai para cima, o Veiga corta de facão, sabe, entre os zagueiros. Se o Rony passa essa bola para ele, ele sai na cara do gol. Aí o Rony pega a bola e toca no Giaia, na direita. Não entendi o porquê, falta de visão de jogo, né? Porque o Veiga entraria livre com o goleiro, o John, entraria na cara do John e complicaria a vida do goleiro do time do Botafogo com a qualidade que o Veiga tem. Eu acho que o Abel tem que mudar esse esquema de jogo. Contra o Flamengo ele já foi assim, né? Pela Copa do Brasil, o time do Palmeiras não foi bem. Hoje pelo menos conseguiu fazer um gol. O time do Palmeiras conseguiu fazer um gol no jogo e melhorou a sua situação um pouco em relação ao jogo de volta, fica com um gol apenas de diferença. A gente sabe que o Palmeiras tem muita qualidade jogando no Allianz Parque, a sua torcida provou isso, é um time que vai para cima, mas hoje os esquemas táticos, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, eu não gostei muito do que o Abel fez não. Quando o Veiga sai, o Palmeiras perde muito, porque você tira o Veiga e põe o Estevão, por exemplo, ele tirou o Veiga e colocou o Fabinho, mas você tirando o Veiga, para essa bola chegar no Estevão com qualidade é muito difícil. Então, de repente, você poderia tirar um zagueiro, adiantar o Veiga, não é mesmo? Colocar até o Fabinho para proteger no lugar de um zagueiro ali e jogar de uma maneira diferente, porque os 3 zagueiros do Palmeiras não funcionaram hoje. O segundo gol do time do Botafogo, falha total do Vitor Reis, que perdeu tempo de bola, aquela coisa toda. Mas foi um jogo que o Palmeiras tem condição total de reverter no Allianz Parque. O Botafogo é um time forte, time muito difícil, Luiz Henrique novamente o destaque, mas o Vanderlei marcou muito bem ele. Conseguiu no segundo tempo até anular o Luiz Henrique, que acabou sendo substituído. A arbitragem do jogo não gostei muito não, o árbitro que deveria ter dado pelo menos 6, 7 minutos de acréscimo no segundo tempo. Nós tivemos muitos lances de falta, parou, choque de cabeça, e o árbitro deu 3 minutos com 6 alterações que tivemos dentro do segundo tempo do jogo. O Palmeiras tem condição sim de reverter. O Botafogo é fortíssimo, indiscutível, é um time de muita qualidade. 2-1, não sei se de tudo isso bom para o time do Botafogo, como eles vibraram depois do jogo. 2 para a equipe do Botafogo, 1 para o Palmeiras. Notícia boa que o Estevão voltou, já conseguiu jogar um pouco mais, teve mais ritmo, teve qualidade, não está sentindo a contusão e é um jogador de fundamental importância para o time do Palmeiras. Acredito que no Allianz Parque o Palmeiras não vai jogar com 3 zagueiros. Deve ser um time muito ofensivo para tentar reverter essa situação de hoje ao perder por 2-1 para o Botafogo nas oitavas de final da Libertadores, jogo de ida no estádio Newton Santos. 2 Botafogo, 1 para o Palmeiras e vamos ver como é que fica esse segundo jogo. Vamos ver o que a Abel vai montar, porque contra o Flamengo na Copa do Brasil ele surpreendeu. O Palmeiras perdeu muitas chances de gols, desperdiçou também. E o Flávio Lopes tem que acordar para a vida, né? Flaco tem que acordar para a vida, é goleador, jogador para fazer gol, mas tem perdido muito, se posicionado muito, perdido bolas divididas, enfim, não está bem também. Vamos ver o que vai fazer o Abel para esse jogo diante do Botafogo, o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. De Estevão acabaram entrando no segundo tempo, porque 2 jogadores que realmente fazem diferença, mas... de qualquer forma, a gente vê o Abel Ferreira reconhecendo a superioridade do Botafogo na ligação vertical. Até me pareceu um pouco contrariado com a atuação do Rony e do Flaco, do jeito que ele falou, elogiando muito os atacantes do Botafogo, né? Então ele reconhece uma superioridade do Botafogo, mas o que eu queria falar com você é o seguinte,
tivemos um grande jogo de futebol, Rafa. Mais um, né? Segundo confronto entre ambos na temporada. O jogo do Campeonato Brasileiro tinha sido muito bom já. A vitória do Botafogo no Newton Santos por 1-0, o gol do Tiquinho. Mas com contornos técnicos um pouco melhores. Hoje até por ser um jogo de eliminatória, jogo de mata-mata de Libertadores. Em alguns momentos a partida ela foi caracterizada por ações mais estratégicas, os times um pouco mais, digamos, cautelosos em algumas ações. Mas o Botafogo sempre com protagonismo, né? Mais posse de bola. No final tem esse equilíbrio, mas durante todo o jogo o Botafogo sempre trafegando em 62%, Palmeiras em 38% na média, e prevalecendo a estratégia habitual do Botafogo, que é o ataque às costas do adversário. O Abel fala muito na entrevista coletiva sobre as vitórias em duelos individuais. Sim, isso também foi uma coisa muito presente no jogo de hoje para o Botafogo, mas em especial no primeiro tempo, as principais construções do Botafogo foram em lançamentos de médio ou longo alcance, que pegam os jogadores de ataque em movimentação. O Luiz Henrique mais posicional pelo lado direito, o Almada, o Savarino e o Igor Jesus trocando um pouco mais entre o lado esquerdo e o corredor central, muito espaço para o Cuiabano dar essa válvula de escape aqui pelo lado esquerdo, e o Palmeiras com uma linha de 5 na defesa, com enormes dificuldades para poder fazer esse acompanhamento. Porque na velocidade, na verticalidade, na transição, o Botafogo é mais eficiente, é mais efetivo, tem mais qualidade, costuma jogar assim, e quando consegue encaixar esse jogo é fatal, principalmente jogando no estádio Newton Santos. Hoje foi a 15ª partida do Botafogo com o Arthur Jorge jogando no seu estádio, e são 11 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Então o Botafogo sabe fazer muito bem o fator campo, utilizar esse aspecto a seu favor, e hoje não foi muito diferente. A gente viu um jogo, sim, que o Botafogo, no meu entendimento, foi superior durante praticamente aí 3/4 do jogo, né? Se a gente fosse dividir o jogo em percentual, seguramente 70% do jogo o Botafogo foi melhor, mas o Palmeiras, no final, com as mudanças feitas pelo Abel, pegando o Botafogo mais cansado fisicamente e colocando gente com mais qualidade e velocidade, Felipe Anderson, Lázaro e principalmente o Estevão, o Palmeiras aumentou o seu poderio ofensivo, o seu poder de fogo no ataque. E isso causou desconforto ao Botafogo. Obrigou o Bastos, o Alexander, o Gregory a serem muito eficientes nas contenções, para poder segurar um 2-1, que àquela altura já era interessante para o Botafogo. Embora eu sustente, como eu disse há pouco no destaque da abertura, o Botafogo perdeu uma chance em casa de fazer o 3-1. Pelos marcadores do jogo, foi o Sport viu, o Botafogo teve totais condições até de fazer uma vitória mais elástica. E teve a grande chance no final com a cabeçada do Alexander num escanteio batido pelo lado esquerdo, que poderia ter sacramentado um 3-1. E aí, se vai para São Paulo com uma vantagem de 2 gols, é um outro cenário. Não que seja ruim ir com a vantagem de 1 gol. Claro que não, é ótimo. Mas, obviamente, o Palmeiras vai ter uma postura um pouco mais de iniciativa, de mais agressividade, contemplando o elenco que possui, a qualidade que tem os seus jogadores. É o que a gente imagina no jogo da volta, Edu. E é claro que a gente lembra dos confrontos contra o Flamengo pela Copa do Brasil, nos quais, no jogo da volta, o Palmeiras foi outro time em São Paulo, né? Foi pra cima. E até do jeito que o Abel falou, não, quarta-feira vai ser outro jogo, convocando a torcida. Vai ser um Palmeiras jogando ali, pra cima do Botafogo, pode ter certeza, né? Agora, a grande surpresa foi o Rafael Veiga ao lado do Aníbal Moreno, como primeiro volante, né? E o Rafael Veiga um pouco mais para trás, né? E o Maurício foi a surpresa, acabou fazendo o gol do Palmeiras. O Abel sempre dando aquela mexida na equipe, né? Agora, o grande nome, e talvez seja uma surpresa, se você fosse apostar em quem foi o cara do jogo, foi o Igor Jesus, né? Ex-Coritiba, 23 anos, que partidaça, né? Com uma assistência espetacular e um gol. E o Abel fala sobre essa assistência, que muita gente falou, não, poxa, a defesa estava mal postada. Ele falou, não, a defesa estava na linha da área, que era onde tinha que estar. O passe é mérito do Botafogo, claro que tinha um jogador que tinha que cobrir, mas foi muito mérito do Botafogo, e no caso, no lance do gol, o Igor Jesus dá um passe espetacular, né, Rafa? O grande nome do jogo? Foi porque contra fatos são argumentos, né? O jogador que decide o jogo, um gol e uma baita assistência. Mas outros jogadores tiveram também uma atuação muito destacada no time do Botafogo, né? Marlon Freitas fez um grande jogo, Luiz Henrique também. Gostei muito da movimentação do Thiago Almada, jogador que entra e empresta uma qualidade técnica absurda numa segunda linha de meio campo do Botafogo. Os 2 zagueiros muito consistentes. O Matheus Ponte, né? De quem sempre se espera pouco
por ser um jogador muito jovem, até uma certa insegurança por aquele setor, depois que o Damian Soares decidiu-se internamente que ele não vai mais jogar pelo Botafogo. Ele foi bem, teve muita participação em muitas construções. O Botafogo, no todo, fez um bom jogo. E o Palmeiras surpreendeu, sim, o Abel com essa mudança tática no posicionamento do Veiga e essa autonomia maior do lado direito com o Maurício, porque ele esperava que o Botafogo, com a característica de espetar o Luiz Henrique pelo lado direito, e ia liberar mais o Cuiabano pelo lado esquerdo, para poder ter o equilíbrio, o balanço, e isso automaticamente geraria um espaço para o Palmeiras atacar do lado esquerdo da defesa do Botafogo. Por isso o Maurício, mais leve, mais técnico, posicionado ali, tentando dialogar com o Rony. Só que o próprio Abel reconhece isso na coletiva. O Palmeiras teve problemas de qualidade ofensiva de jogo para poder desenvolver essa proposta e levar perigo contra o gol do Botafogo, em especial no primeiro tempo. Jogo de muitas nuances, né? De muitas mudanças táticas, de estratégias diferentes, de encaixe de peças, em que o Botafogo no todo foi melhor e mereceu a vitória, Edu. É isso, e a gente viu o Abel falando, um garoto de 17 anos que ainda vai evoluir muito, falando do Estevão, né, que realmente, voltando de contusão, não é aquele cara que a gente até se acostumou a ver com grandes participações, né, mas o bom futebol com certeza vai voltar do garoto bom de bola que ano que vem vai para o Chelsea. Bom, vamos ouvir mais personagens desta vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, zona mista aqui no Sport Center. Cara, como o professor falou, né? Ele falou ali pra gente também na hora da gente fechar ali, fazer a nossa reza. A gente sabe que são duas decisões, então já foi uma. Tem a outra na nossa casa com o nosso torcedor e a gente vai fazer tudo para melhorar nesses aspectos que a gente acabou pecando hoje para que a gente possa sair vitorioso com a classificação. Analisar, a gente sabe, um pouco, às vezes a gente fica com a cabeça um pouco cheia, um pouco quente também de analisar, a gente tem que ver mais friamente alguns lances que a gente acabou perdendo. Acho que os duelos ali a gente pode ser um pouco mais agressivo, que é também muito do nosso estilo de jogo, então eu acho que são esses detalhes que a gente tem que corrigir. Cara, não dá pra... a gente sabe que tudo tem uma adaptação, mas a gente sabe que não tem muito tempo para isso. Às vezes também pelo nosso calendário de jogos também a gente tem que ficar às vezes mais na base da conversa para ajustar algumas coisas do que propriamente treinos, né? Porque a gente sabe que a gente joga a cada 72 horas. Eu acho que a vitória é muito importante para nós. Tentamos fazer que a diferença seja um pouquinho mais longa, mas não conseguimos. Fizemos 2 gols no primeiro tempo. O time depois no segundo tempo não conseguiu fazer mais jogada no ataque e aí conseguimos um resultado bom que também no Palmeiras vai ser um jogo muito forte. A equipe do Palmeiras muito qualificada, a gente foi feliz ali por sair com resultado positivo, uma partida de 180 minutos, foi a primeira etapa e agora tem o jogo mais 90 minutos lá na casa deles e não tem nada ainda certo, então a gente vai trabalhar essa semana. Domingo a gente também tem um clássico contra o Flamengo, também que é muito importante, focar agora contra o Flamengo e depois pensar no Palmeiras. Muito feliz também por todos os torcedores comparecer, apoiarem até o final, nos ajudou bastante, nos deu motivação, então a gente está muito feliz que ele possa também vir domingo nos apoiar e que a gente possa ir com a vitória no Clássico. É isso, teve um mosaico lindíssimo da torcida do Botafogo, Fênix. E aí eu queria abordar com você, Rafael Marques, a saída do John, né? Ele demora um pouco para pôr a bola em jogo, acaba marcado pelo Rony e o Palmeiras se aproveita para marcar o seu gol no jogo. Dá para dizer com uma dose de segurança, Edu, que o John colocou o Palmeiras no jogo, né? O Palmeiras teve o primeiro ataque da partida, uma jogada de antecipação do Maurício com cruzamento e uma conclusão do Rony que o John defendeu. Depois o Botafogo assumiu o jogo por completo, volume de construção, intensidade de ataque, vitórias nos duelos individuais, ocupação de espaço, enfim, o jogo ficou do Botafogo. Faz 1-0 com o gol marcado pelo Luiz Henrique e aí acontece essa falha do John dupla. Primeiro, ele demora a se livrar da bola na pressão que foi feita pelo Flaco Lopes e aí ele dá um bico para frente. Na segunda bola, que o Palmeiras recupera, tem uma troca de passos muito rápida, a primeira vez que o Rafael Veiga atuou de fato como um construtor, mesmo assim porque é uma circunstância, o Botafogo não dava esse espaço para ele, então ele precisou garimpar esse espaço
encontra o Maurício que chuta, e aí o John falha ao demorar o cair para o lado esquerdo, a bola passa embaixo dele. E aquele gol colocou o Palmeiras no jogo. Mas a maior prova que o Botafogo é um time talhado para momentos de alta exigência, pode ser que não ganhe nada em 2024, eu não tenho poder de prever o futuro, mas com alguma dose de segurança, eu digo que esse Botafogo atual, ele tem mais capacidade argumentativa para levantar um caneco importante no final do ano, seja o Brasileiro ou a Libertadores. Uma das razões é exatamente essa estrutura emocional. Você toma um empate em casa da maneira como tomou, com o goleiro falhando, a torcida calando naquele momento, não se desorganiza, continua desenvolvendo a sua proposta, faz 2-1. Muitos times, em uma situação como essa, perderiam o controle emocional do jogo. E o Botafogo não perdeu. Deu Botafogo no primeiro jogo, na primeira perna. 2 para o Botafogo, 1 para o Palmeiras pela Libertadores. Na Sul-Americana, o Fortaleza conseguiu um pontinho importante, na verdade um empate importante diante do Rosário, saiu na frente, levou o gol de empate e agora terá vantagem de jogar por uma simples vitória na próxima semana para avançar na competição e seguir sonhando com esse título que quase veio no ano passado. Nessa noite de quarta-feira, como em todas as noites, Júlio Gomes ao meu lado. Tudo bem, Júlio? Boa noite. Beleza, Tomás Rafael. Um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que está com a gente aqui no Band Esportes no Depois do Jogo. Tomás, vitória do Botafogo e tudo muito aberto para os times brasileiros na Libertadores, na própria Sul-Americana. Tudo muito escancarado, né? Muito difícil fazer prognósticos sobre o que vai acontecer. Sabe o que me chamou a atenção nesse Botafogo e Palmeiras, Tomás? Sim. Claro, Botafogo e Palmeiras, por mais que sejam 2 times grandes da história do futebol brasileiro e que tiveram um momento grandioso na mesma década, né? O Palmeiras teve momentos grandiosos ao longo das décadas. O Botafogo foi mais forte, lógico, na década de 60, quando o Palmeiras era muito forte. Não se enfrentavam há 50 anos na Libertadores. Não é uma rivalidade do futebol brasileiro assim que a gente vai se lembrar de tantos Palmeiras e Botafogos na história, né? Tudo bem, estavam lá no triangular de 71, né? Do primeiro Campeonato Brasileiro, junto com o Galo, enfim. Tem jogos importantes, mas não tem tantos jogos importantes. A gente vai lembrar do quê? A gente vai lembrar do jogo do ano passado. Um jogo que está na história. O 4-3 do Palmeiras para cima do Botafogo lá no Newton Santos, nesse mesmo estádio em que eles jogaram hoje. Sabe quantos jogadores foram titulares naquele jogo e foram titulares hoje, Tomás? Das duas equipes? Caramba, deve ser um número baixo. Vou chutar 8? 5. Caramba. 1 do Botafogo, o Marlon Freitas. E 4 do Palmeiras, o Everton, Murilo, Gustavo Gomes e Veiga. Não deixa de ser uma façanha do Botafogo mudar tanto o time e seguir competitivo. Me chama a atenção porque a gente teve tanta coisa naquele jogo, tanta história para contar. Outros entraram, tá? Então, por exemplo, Barbosa entrou no ano passado, hoje foi titular. O Rony e o Flaco Lopes foram titulares hoje, entraram. No total, possivelmente, em vez de 5 jogadores, se não estou enganando na navegação, uns 10 atuaram naquela partida e atuaram hoje. Dos quase 30, né, em ação, se a gente somar cada uma das partidas, já que tem tantas alterações hoje em dia. Mas me chama a atenção que aquele jogo foi tão quente e criou um clima tão quente entre diretorias, pelo jogo e por tudo que o Textor falou do campeonato do ano passado. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, nem foi no jogo hoje, uma forma óbvia de protesto, por tudo que o Textor fez e falou, e em nome do Botafogo, né? Hoje ele é dono do Botafogo. Tudo foi criado e os times em campo são outros, são completamente diferentes. O Palmeiras, muito mais por causa dos desfalques, das lesões. O Richard Rios estava suspenso, por exemplo, enfim. O Palmeiras, ele tem a mesma base, ele é o mesmo Palmeiras, mas vários jogadores não puderam atuar. O Botafogo é outra coisa, Tomás. Isso chama muita atenção. Como o Botafogo, você elogiou, né? Como o Botafogo conseguiu se reinventar. Eu diria como o Botafogo precisou se reinventar. Porque não dava para contar com mais ninguém daquele derretimento do ano passado no Campeonato Brasileiro. Botafogo muito competitivo. Achei que o Palmeiras... não dá para chorar, não, essa derrota. Acho que o Palmeiras sai do Newton Santos com uma desvantagem óbvia, perdeu por 2-1, mas não deve ter nenhum torcedor do Palmeiras no mundo pessimista nesse momento. Eu acho que, com ou sem razão, mas eu acho que o torcedor do Palmeiras acredita
e muito que o Palmeiras vai reverter essa vantagem do Botafogo. Já o torcedor do Botafogo deve estar pensando, caramba, por que não saiu 3-1 naquela última bola? Sim. O escanteio ali aos 48 do segundo tempo, aliás, acréscimos pequenininhos, né? Poderia ter sido nova maiores. fase, né? Ontem 4 minutos no jogo do Corinthians, hoje 3 minutos. Acho que eu não vejo 3 minutos de acréscimo no segundo tempo há uns 5 anos, velho. Né? Tantas alterações, gols, né? VAR, não sei o quê. Foram só 3 minutos. E no último lance do jogo, o Botafogo teve um escanteio bobo, cedido pelo Gustavo Gomes, em que o Alexander Barbosa tem a chance livre, sobe livre de cabeça, é gol perdido. É gol perdido. O Botafogo poderia ter feito 3-1 e a história era outra. Eu tô mais pro lado do Palmeiras. Eu tô mais. Você, Júlio. Mas a vantagem, ela é matemática, ela é do Botafogo. Muito bem. Vitorino, o Captain My Captain, você quer que eu chame os resultados ou você já quer que a gente, já que o Júlio adentrou o assunto Palmeiras e Botafogo, a gente traga os números? Estatísticas. Então vamos lá, você manda, meu capitão. Estatísticas aí de Botafogo 2, Palmeiras, um jogo de ida nas oitavas. Posse de bola aí, muito equilíbrio, 51 para um lado, 49 para o outro, para o lado visitante. 10 finalizações do Fogão, 6 do Verdão, 3-3 finalizações corretas, grandes chances de gol, 4 do Botafogo, nenhuma do Palmeiras. O gol do Palmeiras não conta como grandes chances? Conta como gol só. Acho que as grandes chances não incluem os gols. Eu não tenho certeza absoluta. Mas a gente vai ter que lembrar, claro, daquele gol perdido pelo Luiz Henrique, criado e perdido pelo Luiz Henrique, logo no começo do jogo, que poderia ter incendiado completamente, né, aquele ambiente do estádio e tal. Luiz Henrique deixa o Murilo no chão e aí depois chuta para fora. E a grande chance que eu citei do Barbosa agora, que se não entrou aí nessa estatística, tem que entrar, porque foi uma grande chance gerada de um dos 4 escanteios ali que o Botafogo teve. Poucos escanteios no jogo, né? Só 5, 4-1 para o Botafogo. O Fogão também foi mais faltoso. Fogão foi mais tudo no jogo, então, né? 14-9. É que poucos escanteios, poucos chutes no gol, Tomás. Assim, o primeiro tempo, ele foi um jogo muito interessante, porque o Botafogo tinha mais a posse, ele tinha mais o controle, ele quis o protagonismo do jogo, e o Palmeiras queria esticar bolas, né? O Palmeiras queria jogar com a bola lançada no contra-ataque. O Abel Ferreira, na escalação, você não vê um Palmeiras retrancado. Rafael Veiga, Maurício, Rony, Flaco Lopes, mas o Veiga jogou de volante. O Veiga foi o grande sacrificado do jogo, do Palmeiras hoje. Ele jogou a lá Zé Rafael. Ele jogou ao lado do Aníbal Moreno. Então o jogo do Palmeiras não funcionou no primeiro tempo, mas foi um jogo em que o Botafogo tinha uma volúpia em busca do resultado que fez com que o jogo fosse bastante animado. E o Botafogo faz o gol, toma um gol de empate, acho que bobo, faz 2-1, e o segundo tempo ele perde muito em qualidade e intensidade. O Palmeiras, a alteração, a entrada do Lázaro no lugar do Rony melhora o Palmeiras. O Palmeiras consegue reter um pouco mais a bola, mas essencialmente é o Botafogo que perde fôlego. Eu ia falar vontade, mas obviamente não é vontade, né? Que o jogador não perde a vontade de ganhar o jogo, mas ele perdeu intensidade, o Botafogo. E aí o jogo entrou numa marcha lenta que gerou poucas estatísticas, você disse, poucos escanteios, poucos chutes a gol, poucas chances de gol, né? A gente vai ver nos melhores momentos mais tarde no programa, quase nenhuma ocasião no segundo tempo. Porque para o Palmeiras ficou melhor o jogo. Palmeiras, essa diminuição de ritmo do Botafogo ajudou o Palmeiras. E aí na reta final da partida que o jogo esquenta de novo. Reta final, assim, últimos 8 minutos ali, contando acréscimos, o jogo dá uma esquentada, o Palmeiras sente, talvez com gás novo, Fabinho no lugar do Veiga, entra o Estevão, lógico, que é um jogador que dá uma outra dinâmica para a partida. Cada vez que a bola vai parar no Estevão, você dá aquela prendida de respiração. O Botafogo também tem que fazer tantas alterações. Com jogadores mais inteiros, o jogo reconquista o ritmo na reta final. Mas aí mais para o Palmeiras do que para o Botafogo. E acaba em 2-1, mas poderia sim ter ficado no empate, como poderia ter ficado no 3-1 para o Botafogo. Foi um jogo legal, Tomás. Foi um jogo, apesar
desse segundo tempo mais morto, acho que foi um jogo bem interessante. Alguns detalhes importantes, existia a expectativa de que o Zé Rafael, o Estevão e o Felipe Anderson pudessem ser titulares. Esqueci de falar do Felipe Anderson. Tinham treinado normalmente ontem, todos não foram a campo inicialmente, o Estevão e o glorioso Felipe Anderson, como você citou, Júlio, acabaram entrando no segundo tempo, no lugar do Maurício e do Flaco Lopes, se eu não estiver enganado. Igor Jesus acabou sendo um dos destaques da partida, ou talvez o grande, porque ele dá assistência para o Luiz Henrique e faz um belo gol, segundo gol. A assistência é muito bonita, né? Bonito, cruzamento de perna esquerda. O gol é muito bom também, e o Palmeiras joga com 3 zagueiros, assim como fez no ano passado no Engenhão. Joga com 3 zagueiros, um deles é o Vitor Reis, menino de 18 anos, jogador jovem. Vitor Reis e Estevão não estavam no jogo do ano passado, não estavam nos planos, né? Estavam nos planos, mas não eram parte daquele Palmeiras. E o Vitor Reis, ele falha no gol. Tem muito mérito do Igor Jesus de ganhar aquele lance e conseguir a finalização. Mas o Vitor Reis, ele tenta ir no corpo, ele não faz o melhor possível para atrapalhar o atacante. É importante citar isso. O Murilo caiu sentado de bumbum no chão no lance com o Luiz Henrique e o gol não saiu. Deu sorte. Exatamente, não é colocar no menino a culpa da derrota, não é isso. Mas foi um duelo, lembra que eu falei ontem? Os duelos vão ser importantes. Foi um duelo vencido pelo Igor Jesus contra o Vitor Reis. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Botafogo e Palmeiras, 2-1 para o time carioca. Quarta-feira que vem é a partida de volta no Allianz Parque. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.